Dos pequenos mal-entendidos. Houve um olhar intenso de Moira quando ele se atreveu a fazer uma piada às custas do rei feiticeiro. Brincar às custas de um rei havia acabado com muitas vidas, e era difícil aceitar que alguém pudesse ou quisesse fazer isso às custas de alguém que estava a caminho de ser reconhecido como um deus. Ainz, no entanto, estava feliz, felizmente, não o suficiente para acionar seu supressor emocional, mas o suficiente para que ele pudesse deixar sua boca aberta em uma leve risada. Ele encolheu os ombros na altura do peito, e assentiu. Não posso discordar. Moira, entretanto, continuou a olhar. Você acha estranho que eu ria de uma piada às minhas custas? Ele adivinhou, e ela assentiu calmamente. Um Deus que não consegue rir é uma coisa lamentável. Um rei que não tem senso de humor criará um reino sem alegria. Uma pessoa que não consegue rir de si mesma deve ter pouca confiança em quem é. Se eu quiser ser um Deus, então serei aquele que conseguirá encontrar humor nas provocações gentis que seus seguidores dedicados usariam. Conheço a General Eyre há anos, não tenho dúvidas de que do fundo do coração ela é dedicada ao meu serviço, absolutamente leal ao ponto em que ela arriscará tudo, e eu sei que ela fará isso, porque ela já fez isso antes. Se tal lealdade não for recompensada com uma pequena risada autodepreciativa, de que adianta? Os gentis olhos de camponesa de Moira brilhavam, e os dela não eram os únicos, até mesmo Eyre, aquela que fez a piada casualmente para ele, ficou visivelmente comovida. O que o homem interior não disse foi o quanto momentos como esse o lembravam de seus preciosos amigos, de como eles podiam rir e brincar uns com os outros, e mesmo que ele não pudesse ter tudo como acontecia com aqueles humanos mortais que agora o serviam. Esses pequenos momentos o ajudaram a relembrar os momentos do passado. Era uma pequena dívida no livro Razão do seu coração, uma das muitas pequenas coisas que esses pequenos seres fizeram por ele, e que o fizeram desejar ser um bom rei. Memória, às vezes, isso era tudo o que o mantinha preso ao seu senso de identidade, mas não era possível imaginar um fio mais firme, pois novas memórias ajudavam, por menor que fosse, a preencher um vazio doloroso que nunca desapareceria de verdade. O resto da noite transcorreu sem intercorrências. Ainz questionou Goan sobre sua vida e experiências, e o incidente com o suposto valentão surgiu. Ele não gostava de valentões, pois era um órfão precoce, sem pais para cuidar dele, e sendo um menino pequeno, era um alvo fácil. Essas não eram lembranças agradáveis. Então, esse aqui é um problema, não é? Lupus Egina? Ele chamou a empregada que permanecia em silêncio reverente junto à porta. Sim, Sua Majestade. Ela perguntou, saindo de seu pensamento reflexivo enquanto internalizava tudo o que seu mestre dizia e fazia. Faça uma visita àquele menino, e sua mãe, faça com que eles entendam que tal comportamento indigno e abusivo não tem lugar em meu reino. Não mate ou mutile. Apenas lembre, gentilmente. Ele disse, levantando um dedo para enfatizar sua instrução final. Lupus Egina deu um sorriso malicioso e feliz. Sim, eu ficaria feliz em fazer isso. Sou. Ela coçou a nuca e riu ansiosamente. Acho que isso resolverá isso, embora a longo prazo talvez eu deva considerar fornecer treinamento comportamental para crianças na escola. Os jovens precisam de orientação, e nem todos os pais estão preparados para fornecê-la. Ele disse pensativo, batendo ritmicamente na mesa. Sim, um currículo educacional básico não serve apenas para o aluno aprender fatos, mas também para prepará-lo para ser capaz de funcionar socialmente. Isso provavelmente também facilitaria a integração de demi-humanos e outras raças heteromórficas mais jovens à medida que crescem. Ele começou a falar em voz baixa, mas audível, claramente falando mais consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa. O resto da mesa apenas ficou olhando enquanto observava outra revolução se desenrolar na mesa de um general camponês. Quando o tempo juntos terminou, Ainz inclinou a cabeça em direção ao trio de crianças. Eu sei que estou tirando de você aqueles que você ama, e pode ser que seja por muito tempo, mas não é à toa, e eles estarão tão protegidos quanto puderem. Não vou prometer falsamente que tudo será perfeito, mas eles vão defender o mundo que você tem, e lhe dar um mundo melhor, então tente ser corajoso. Não vou deixar você sofrer, não importa o que aconteça. Juro isso em nome de Ainz ou Algon. Os três acenaram com a cabeça gravemente. Goan, depois que sua mãe for embora, e você se instalar em sua residência temporária, vá procurar Lupus Egina, ela te levará para Nazarick,
Lá eu assumirei a responsabilidade, e cuidarei para que você esteja bem preparado para cumprir seu juramento quando se tornar um homem. O sorriso de Lupuzegina passou de malicioso para estático, ela estava praticamente tremendo de alegria. Oh, Lord Ains é tão legal! Ela pensou consigo mesma enquanto ele se movia para sair. Reverências devotadas despediram-se dele, e as meninas passaram mais uma noite com Gohan, enquanto ele fazia o possível para descobrir os limites máximos das poções de resistência com o marido. A marcha para fora de carne foi um grande espetáculo quando finalmente aconteceu. A General Eire parecia resplandecente em sua armadura, ela usava a armadura de comando, branca com sinais rúnicos colocados em vários pontos, e incrustada com o emblema do Rei Feiticeiro em ouro. Um equipamento tão extravagante que a maioria dos reis teria dificuldade em adquirir. Com seus cabelos dourados meticulosamente penteados por uma das criadas de Nazarick, ela parecia uma heroína mitificada. Os fortalecimentos de sua armadura deram à sua voz poder, coragem para aqueles ao redor de sua área de efeito, medo para seus inimigos, e resistência para si mesma. 4 runas ainda eram um número alto, e este era um dos melhores que os anões podiam fazer. Ao seu lado havia uma espada gravada com uma runa de afiação, e era bom carregá-la. Ela montou em um cavalo morto-vivo flanqueado à sua esquerda por seu conselheiro, o Goblin estrategista Sam. Ela deixou o canto do olho vagar para a direita, Lupuzegina não estava com ela tinha a missão do Rei Feiticeiro de cuidar primeiro das crianças. Embora ela não estivesse com medo, ela dormiria melhor quando a empregada voltasse. Ela manteve o olhar para a frente, na longa estrada, e atrás dela o chão tremeu enquanto a infantaria pesada, a infantaria leve, a cavalaria, e outros se moviam com ela. Acima, dragões voavam em um padrão circular que os mantinha sobre a formação, acrescentando seus rugidos aterrorizantes aos aplausos da multidão, e ao som de pés marchando. Em algum lugar daquela formação, longe da General Eire, uma camponesa que tremera de medo anos antes, segurava uma lança, e marchava vestida com uma armadura leve de soldado de infantaria, preparando-se para pagar uma dívida há muito atrasada. Desta vez, ela não sentiu medo. O mundo que ela amava, que estava ligado a seu menino, estava seguro, não importa o que acontecesse com ela. As fileiras intermináveis marchavam continuamente pela estrada pavimentada, ultrapassando o portão, e serpenteando pela estrada sinuosa que levava ao sul. Os aldeões nativos de carne eram os mais ansiosos de todos, cada passo os aproximava de retribuir a teocracia Slane por sua última visita à então pequena aldeia, e em mais de uma mente, o pensamento: vingança é uma merda. Ressoou. Quando Gohan se encontrou com Lupuzegina Beta depois que tudo foi resolvido, e ele se instalou em sua casa temporária, ele estava tão severo como sempre. Você não é do tipo que sorri muito, não é? Ela perguntou a ele enquanto se abaixava ao nível dele. As outras crianças sorriem quando os pais vão embora. Ele perguntou, por um momento, deixando-a confusa, já que ela não sabia se ele estava realmente perguntando ou não. Acho que não, mas acho que nunca vi você fazer isso. Ela disse incisivamente. Ele encolheu os ombros. Eu simplesmente não faço muito, às vezes faço, mas não sou muito bom em brincar, então é só quando outras pessoas fazem ou dizem algo engraçado. Lupuzegina disse, tocando o dedo no lábio, e olhando para cima pensativamente. Interessante. Ela balançou a cabeça. Bem, não importa, você ficará boquiaberto em breve. Atrás dela, um portal se abriu. Venha, vamos. Ela disse. Eles passaram pelo portal, e se encontraram na sala do trono. Ainz estava sentado no topo da escada do trono dos reis, dispostos ao redor da sala estavam os guardiões, inúmeros de seus subordinados, como várias empregadas domésticas. Go olhou em volta, uma expressão tranquila no rosto, seu cabelo branco dourado fazia-se destacar entre as pessoas, mas ao olhar em volta pensou: só ser adequadamente forte faria alguém se destacar aqui. Essa foi a impressão que ele teve. Ele se perguntou se não sentia a ansiedade que tinha certeza que deveria sentir, com os olhos de demônios e monstros fixos em sua pequena forma, mas não sentiu. Em vez disso, seu comportamento calmo era sustentado por uma espécie de conforto, como o calor dos braços de sua mãe quando ele era pequeno. Seus olhos escuros olharam de forma independente, e Lupuzegina pegou a mão dele, e começou a andar para frente. Seu rosto plácido não alterou sua expressão,
mas ele ficou realmente impressionado com a beleza incomparável da casa do rei feiticeiro. Quando chegaram ao pé da escada, Lupus Egina soltou a mão que segurava gentilmente, e eles se ajoelharam graciosamente nos degraus. Eu trouxe o menino, por sua ordem, Sua Majestade. Lupus Egina disse, sua voz tremendo de excitação. Rumores circulavam por Nazarick desde a Assembleia Geral sobre uma bênção concedida por seu Deus a um humano. A confirmação da veracidade do boato por Lupus Egina renovou esses rumores, e gerou todo tipo de especulação, mas agora aqui estava ele em carne e osso. Cocitos olhou para o menino de onde ele estava, e uma lembrança voltou, de falar sobre carregar um herdeiro de seu senhor nos ombros, e fornecer-lhe instruções, transmitindo tudo o que sabia sobre combate. Esse garoto não era o que ele esperava, ele não tinha asas, nem presas, nenhuma indicação de heteromorfismo estava presente. Ele tinha bons olhos, e um espírito tranquilo. Aura e Mara olharam para ele como se ele fosse um quebra-cabeça inexplicável. Ele tinha mais ou menos a altura delas, mas sabiam que ele era um pouco mais jovem do que parecia. Aura bufou um pouco de ciúme. Ser as duas únicas crianças verdadeiras em Nazarick tinha sido uma coisa boa para ela. Apenas um puxão em sua manga, e um olhar suplicante de Mara a impediram de expressar sua insatisfação com o visitante. Demiurgo ficou perto do trono dos reis, e olhou para o menino. Ele tinha boas maneiras pelo menos, e foi escolhido por seu mestre, o que automaticamente elevava a criança pelo menos em termos de utilidade, mas utilidade para o quê? Permanecia incerto. Então, ele olhou para o menino como se fosse um experimento sendo estudado para ver qual seria o resultado. De particular interesse eram seus cabelos e olhos. O cabelo branco dourado também era coincidentemente da cor dos ossos de seu mestre. Os olhos não tinham as pupilas vermelhas, mas carregavam a escuridão que cercava aqueles orbes vermelhos. Além disso, ele sentiu que o garoto se sentia mais confortável do que aterrorizado, uma reação incomum para um visitante de primeira viagem. Chautiar e Albedo mantiveram uma fachada de calma, mas internamente estavam divididas contra si mesmas. Embora ambas soubessem que Ains não havia concebido esse menino dentro de sua mãe, ele a tocou, e elas sempre tiveram ciúmes disso. Além disso, ele escolheu abençoá-la, mostrou-lhe favor, e elas não tinham ideia do porquê. Se ele fosse um herdeiro, deveriam amá-lo como se fosse filho de seu mestre. Se ele fosse uma ferramenta, deveriam tratá-lo com fria cortesia. Não havia nenhum sinal que lhes permitisse determinar a vontade de seu implacável mestre. Do seu lugar à direita, as duas trocaram olhares. Embora fossem rivais no amor, esta era uma situação nova. Para tanto, quando seus olhares se encontraram, eles transmitiram uma trégua silenciosa até que a questão do menino estivesse resolvida em suas mentes. As empregadas estavam inquietas com a incerteza, esta era uma nova ruga em seu mundo. A maioria delas estava um pouco assustada com o mundo exterior, desde que a invasão que seus criadores haviam interrompido anos atrás, e embora já tivessem visto forasteiros antes, Neia, Skana, um punhado de aventureiros ou outras figuras raras, sempre foram quantidades conhecidas de algum tipo, aliados ou servos. Go era um desconhecido em quase todos os aspectos, exceto pela excitação elétrica provocada pela especulação nascida do conhecimento de que ele foi escolhido para a bênção das trevas de seu mestre. Para alguns, não passou despercebido que se sentiam mais desconfortáveis com ele do que ele com todos eles. Para as criadas combatentes, as opiniões eram mistas, mas otimistas, principalmente porque a própria Lupus Egina parecia muito confortável e entusiasmada. Sebas olhou criticamente para o garoto. Ele tinha um comportamento calmo, severo, intenso. Não apaixonado como Clin era, não fanaticamente enérgico como Neia. Ele se perguntou em silêncio que tipo de homem este seria se crescesse. Bem-vindo à minha casa. Ains disse com sua voz normalmente nobre. Obrigado por me receber, Sua Majestade. Sua casa é verdadeiramente inspiradora, assim como seus servos, em todas as suas belas e terríveis formas, que tenho certeza que seus inimigos tremem ao ver. Goan disse, fazendo o possível para colocar força em sua voz. Houve um estrondo geral de aprovação em sua avaliação. Vocês estão sendo muito barulhentos. Acalmem-se. Ains disse com um aceno de mão, trazendo silêncio ao seu salão. Enquanto sua mãe estiver fora, você poderá entrar frequentemente aqui, para aprender,
e estudar o que meus tutores têm a lhe ensinar. A biblioteca e outras áreas recreativas são acessíveis a você, e se você obtiver permissão da casa em que você atualmente reside, ocasionalmente você pode passar a noite quando tiver trabalhado duro o suficiente para merecê-lo. Você não deve interferir no trabalho de meus servos, mas pode pedir o que quiser, e enquanto estiver aqui eu lhe fornecerei uma empregada. Ele se virou para as criadas. Tuari. Ele disse. Sim, Sua Majestade. Ela disse enquanto se afastava da parede, e se ajoelhava de frente para ele. As outras criadas olhavam para ela com certa inveja, qualquer tipo de tempo a serviço de seu mestre era um tesouro. Você atenderá a Goan sempre que ele estiver em Nazarick, ele será sua prioridade. Dúvidas? Ele perguntou. Nenhuma, Sua Majestade. Ela disse respeitosamente. Então vocês três, levantem-se, Lupus e Gina, vocês deveriam abrir um portal para Henry. Goan, minha casa é sua casa. Ele disse, casualmente usando a expressão comum. Tenho outros assuntos para tratar, então estarei em meu escritório, deixo todos vocês com suas tarefas. Ele disse, então lançou teletransporte, e desapareceu. O que ele não percebeu foi o impacto de suas palavras casuais sobre seus guardiões ou sobre o resto de Nazarick. Albedo e Chautiar se entreolharam em estado de choque, mas não foram as únicas. Demiurgo foi o primeiro a agir, reconhecendo o volume de palavras que enchiam os pensamentos de todos, e o desejo desesperado de dar voz privada a eles entre seus camaradas. Tsuari, leve Goan para um quarto privado, e deixe-o ficar confortável, prepare um banho para ele, e forneça-lhe roupas adequadas para o tempo de um nobre em Nazarick. Tuari sorriu suavemente. Como desejar, Lorde Demiurgo. Ela disse, e se abaixou para pegar a mão do menino. Goan deu a Demiurgo um aceno cortês quando sua mão escorregou para a da empregada, e ele permitiu que ela o levasse embora. Quando eles se foram, os guardiões só precisaram trocar um olhar, e Chautiar abriu um portal por onde cada um deles passou, terminando com Sebas, guardião ou não, ele tinha status alto o suficiente para ser chamado de colega. Lá estavam eles sozinhos em uma das salas de descanso privadas, e Albedo foi a primeira a falar. Todos vocês ouviram. Ela disse suavemente. Ele disse que esta era a casa dele. Ele designou para ele uma empregada humana, mas ainda assim, e devemos treiná-lo. Ensiná-lo. Está claro que esse garoto será seu herdeiro. Ela exclamou. Eu sei o que ele disse, mas... Chautiar franziu os lábios, e ela pausou a frase por um momento de incerteza. Temos certeza de que ele quis dizer isso do jeito que soou? Você duvida das palavras do seu mestre? Demiurgo disse sabiamente enquanto caminhava entre o local onde Albedo e Chautiar estavam sentadas. A maioria, exceto Cocitos, preferia sentar-se, mas Demiurgo sempre ficava de pé, tomando posição entre as duas mulheres em guerra. Não, ela disse relutantemente. Mas isso significa que ele desistiu de produzir um herdeiro através de mim? Ela perguntou em um tom dolorosamente desamparado. Ou eu? Albedo perguntou com igual angústia, seus olhos estavam baixos e incertos, através de cada mulher corria o pensamento de que elas poderiam ter feito algo para afastar o afeto dele anos atrás, e ainda assim nenhuma delas conseguia descobrir o que era. Poderia ter sido. De jeito nenhum. Demiurgo disse. Você não viu? Ele perguntou. O que? A atenção da sala voltou-se para ele. Não se esqueça que nosso Senhor deseja este mundo inteiro para si mesmo, um único governante, não importa o quão sábio seja, teria dificuldade em cuidar de tudo, e o que é mais, ele prometeu esta mesma bênção ao imperador Girkniv e sua esposa, não é? Ele perguntou. O rosto de Albedo começou a mudar para um de maior confiança e felicidade quando ela começou a ver onde Demiurgo estava indo com sua análise, mas os outros permaneceram fixos em suas palavras. É minha opinião que o menino Goan será uma espécie de herdeiro, o primeiro deles, uma combinação de recursos e experiência. Se o menino se revelar um fracasso, bem, ele morrerá porque é naturalmente mortal. Se o menino prosperar e tiver sucesso, ele carregará a bênção das trevas e realizará muito. Quando ele provar seu valor, nosso mestre lhe concederá a imortalidade e governará uma região do mundo. O plano magistral de 10.000 anos de Nosso Senhor é óbvio: ninguém governará uma nação que não seja de sua linhagem de alguma forma, por sangue ou bênção. Você não viu
Os olhos do menino compartilhavam a tonalidade preta por trás do vermelho do nosso mestre, seu cabelo da cor dos ossos do nosso mestre. Sua mãe, Lupus Egina, me disse, criou o menino para pensar em Ains mais como um pai do que o próprio pai. Ele escolheu uma camponesa que criaria seu filho para ser absolutamente leal à vontade de Nazarick, e a si mesmo, e ele claramente previu isso, e como o menino veio de linhagem humana, será muito mais fácil para os humanos se submeterem a ele. Além disso, por ter nascido de um camponês, até os mais humildes acreditarão que são vistos como valiosos aos olhos de nosso mestre. Demiurgo ficou cada vez mais extasiado, cambaleou de volta para a parede, deu um tapa na testa, e riu loucamente. É genial, tão absoluto, e absoluto, como eu poderia não ter visto isso antes? Como eu poderia ter sido tão cego para esta parte de seu plano magistral de 10.000 anos? Ele abaixou a cabeça com admiração e desânimo. Eu me sinto tão inútil para ele, que não consegui ver nem isso. Como posso servi-lo bem quando ele está tão além da minha compreensão? Ele preparou isso anos atrás, e eu não vi até o fruto disso ajoelhar-se em seu trono, e ele confirmou isso como se fosse óbvio. Demiurgo parecia verdadeiramente taciturno, era um sentimento raro, mas era um que eles entendiam. Agora, Demiurgo, eu percebo como você se sente, mas nenhum de nós fez melhor. Se você não tivesse apontado isso, até eu poderia não ter percebido. Agora que pensamos sobre seu disfarce de Momon, parece óbvio, ele se estabeleceu como o herói do povo, e então usou seu próprio disfarce para acalmar seus medos para que eles o seguissem. Esta é uma forma muito mais complexa desse plano, mas atinge o mesmo fim. E tudo o que ele precisava para criar um governante adequado era uma camponesa grávida de temperamento adequado. Albedo disse confortavelmente. Nunca poderemos alcançá-lo, mas ainda podemos servi-lo, mesmo estando muito atrás. Então, isso significa? Chautiar começou a perguntar. Sim, ele certamente não nos rejeitou como criadoras de seus herdeiros. Albedo disse com uma espécie de magnanimidade para com sua rival que só poderia ser explicada pelo enorme alívio que ela mesma sentiu. Não durou. Naturalmente ele vai me escolher, claro, sou a mais adequada para o papel de mãe do filho dele, quem mais poderia se sair melhor do que eu, afinal já dominei todas as artes de esposa e mãe, e você ainda nem cresceu os seios necessários para fazer um trabalho adequado. Ela disse enquanto colocava a mão em seu amplo peito. Sua vadia flácida. Chautiar gritou, e elas assumiram posturas de combate. Acalme-se. Sebas disse com sua voz calma e neutra. Certamente existe uma maneira melhor de resolver as coisas. Isso as tirou do sério. Claro que existe. Albedo disse presunçosamente. Eu só preciso provar com esse garoto que sou a melhor mãe possível, e ele certamente produzirá seu próximo herdeiro comigo. Você? Bah! Eu obviamente me encaixo melhor do que uma bruxa velha. Chautiar disse. Vou provar isso para você, e vou provar para Lord Ains. Eu sou a melhor mãe em potencial. Elas agora estavam perdidas em seus próprios mundos, estabelecendo suas próprias regras de engajamento. Da maneira bizarra que faziam, e que ninguém mais parecia entender, então o resto dos guardiões voltou à discussão. Acredito que o que Lord Demiurgo está dizendo é que todos devemos ter certeza de fornecer orientação adequada ao menino, já que ele será o herdeiro de Lord Ains, de acordo com suas instruções finais para nós. Sebas perguntou calmamente. Correto, Sebas, como esperado do mordomo-chefe de Nazarick. Demiurgo disse com a calma cortesia que os dois normalmente compartilhavam. Então, ele pode montar em meus ombros, e eu vou ensiná-lo a combater. Cocytus perguntou, revelando que seus pensamentos sobre um herdeiro nunca o abandonaram. Precisamente. Demiurgo disse, e Cocytus estremeceu de excitação. Mas o que nós fazemos? Aura perguntou por ela, e seu irmão. Vocês são guardiões, mas também são crianças, podem ensinar muito a ele, mas como ele ainda é uma criança, talvez passe mais tempo brincando com ele do que qualquer outra coisa, ele pode gostar disso. Demiurgo disse pensativo. Veja se ele tem talento para algum tipo de magia. A discussão continuou por algum tempo depois disso, enquanto o grupo discutia o que deveriam fazer, e como deveriam fazer para realizar esta etapa do plano que Demiurgo havia revelado a eles, mas ao fazê-lo, eles o fizeram em grande parte sem Albedo e Chautiar, que se perderam em sua própria rivalidade, e estavam se gabando.
e tentando superar uma outra sobre quem seria a melhor mãe para o menino.